Deputado, assim, é uma dúvida muito particular, tá? Em relação aos benefícios sociais. Sou casado. Já tá querendo buscar aqui benefício contigo, tá vendo? Você foi fazer muito particular. Eu já vou quebrando. É uma visão muito particular sobre os benefícios sociais. Eu vejo governo de direita, de esquerda, de centro, buscando ajudar a população com os benefícios sociais. Porém, eu percebo que não existe um incentivo do governo para que a população se especialize, um centro de formação técnica para que essas pessoas que recebam esses benefícios tenham uma profissão e, de repente, deixem de necessitar da ajuda do governo, para que ingressem no mercado de trabalho. O porquê disso? Né? Antes de você responder, tem até um negócio curioso para poder trazer para vocês dois. Eu fui num determinado lugar, uma pessoa me parou aí e falou assim: o senhor tá vendo ali? Aí tinha um homem, uma esposa e 3 filhos. Vai buscar o Bolsa Família ali agora, ele vai ter mais resultado de quem trabalha ganhando salário mínimo. Eu parei, olhei para ele e disse: e ali, ó, não quer saber de trabalhar não. Ele vai ficar ali só no Bolsa Família. É justamente isso que eu tô falando. Eu acho que o governo tem a obrigação de ajudar porque tá no artigo 5º da nossa Constituição. Perfeito. Só que você não pode incentivar a esse hábito contínuo. Eu acho que a população precisa receber ajuda e, em contrapartida, o governo incentivar a formação dessas pessoas. Queria a visão do senhor em relação a isso. Excelente pergunta, Aníbal. Você vai me dar uma grande oportunidade. Tá? Primeira coisa, você traz o ambiente do emprego. O ambiente de emprego é um ambiente de negócios. Então você me dá uma oportunidade de, mais uma vez, defender o posicionamento ideológico de centro. Por quê? Você veja que não há política social que tenha resultado permanente se você não tiver o estímulo econômico. Então, por exemplo, a falta do emprego em muitas vezes é uma falta de ambiente de negócio. Isso. Porque aí você não tem empresas que possam gerar essa empregabilidade. Então, por isso que eu não concordo com essa dicotomia economia contra política social. Os dois estão casados, tá? Sim, tem que caminhar juntos. Então, na sua pergunta, eu discordo também dessa visão. Fui secretário de Ação Social, na verdade, o nome é Combate à Pobreza aqui em Salvador. Nós criamos esse Sempre Cidadão, que eu citei para você, para lhe dar um exemplo. Sim. Nós temos nesse projeto, para você ter uma ideia, Aníbal, o melhor premiado pelo Ministério da Ação Social, Programa de Educação Financeira. Para você ter uma ideia, do Brasil. Foi replicado pelo Ministério. Isso está acessível a todo mundo? Está acessível a todo mundo. Acessível a todo mundo? A todos da população de baixa renda? População de rua. Só quem participa. De rua, quem participa do Sempre Cidadão. Aí veja, por quê? A gente começou a perceber, isso foi muito do professor Antônio Neri, quero dividir com ele. A gente começou a perceber que a pessoa, quando vai para a situação de rua, ela pega o café e só pensa na janta, ela não pensa no outro dia. Isso. E ela perde o simples... O objetivo. Não, o simples cuidado de que muitas vezes a renda tem que durar um mês. Isso. E isso influenciou no emprego. Vou lhe dar um exemplo. A gente começou a fazer uma parceria com vários supermercados, drogarias, para ir inserindo essa população de rua nos mercados. O Sempre Cidadão tem início, meio e fim, tá? Sim. E como você queria. Como você quer, melhor dizendo. Nós começamos a perceber que com 15, 20, 25 dias de recebido o primeiro salário, quer dizer, de 30 dias, as pessoas perdiam seu emprego. Porque simplesmente perdiam a noção de como administrar o salário para um mês. Entendi. Então tem várias nuances e complexidades para a política social funcionar efetivamente do jeito que você imagina, que eu imagino. Sim. A gente enfrentou diversas dificuldades. Por exemplo, muito usuário de substância psicoativa. Isso. Então, você também tem que desintoxicar essa pessoa. Isso. Então, você tem uma série de nuances que trabalhar na área social foi o maior aprendizado que eu tive. Eu estava dizendo a você aqui nos bastidores. Eu devo tudo à área social, porque se eu pude ser um secretário de saúde razoável, foi porque eu tive a oportunidade de lidar com o SUAS. Eu falava com Jura. O SUAS é um mini SUS. Então, você tem atenção básica e atenção especial. Você divide em 2. Já a política de saúde você tem primária, secundária e terciária. Isso. Mas eu já sabia trabalhar com 2. Para trabalhar com 3 é mais fácil. Né? Os blocos de financiamento especial e avançar e básica. Eu já sabia trabalhar com os blocos de financiamento. Aí você tem na saúde MAC, que é média e alta complexidade. Então, assim, aquilo Deus fez na minha vida, eu agradeço a Ele todos os dias,
uma possibilidade de estagiar em um local com menos complexidade do que tem a saúde, mas tão importante quanto. E isso pôde me dar uma visão social também para atuar na saúde. Fantástico. Fantástico mesmo. Eu queria fazer um adendo aí na palavra de Aníbal, porque eu concordo e discordo em partes. Eu achei uma colocação pessoal, no sentido de, olha, a gente não pode estar só dando peixe. Exatamente. E não ensinar a pescar. Né? Mas eu acho que é importante a gente dar o peixe. Lógico. Para a gente fazer as correções históricas. Sim. E eu fui fruto, e aí tem um lugar de fala, por isso me senti na obrigação de trazer esse relato, de uma política pública que me ensinou a pescar. Porque eu passei por um programa de financiamento estudantil que financiou a minha faculdade, me deu a possibilidade de pescar. Mas é justamente sobre isso. Por exemplo, só fazendo um adendo, Aníbal, antes de você falar, é importante ver o que eu coloquei também. Você não vai deixar de fazer um programa social porque o ambiente de negócios não tá bom para você empregar as pessoas. Aí é que as pessoas precisam mais. Não fica um discurso porque gente é assim. E veja, aqui eu acho que na política social, eu entendi o que Aníbal quis dizer, nós estamos aqui na política social unidos, por exemplo. Nós criamos vários instrumentos e no dia a dia, por exemplo, Rafael, quando eu fui secretário de Ação Social, eu criei todo o sistema único de assistência social do município. Toda a legislação, outra coisa, toda a legislação que hoje Salvador implementou foi eu e Marcelo Tourinho, que é da Secretaria de Ação Social, que nós trouxemos e regulamentamos o SUAS. Dentre umas coisas mais importantes, por exemplo, o auxílio emergência que era para vítimas de chuva, eu apresentei um projeto de lei na Câmara dos Deputados baseado nessa experiência do SUAS, também para que possa ser replicado no Brasil. Dou mérito aí a ACM Neto, a Bruno Reis. Em determinado momento, nós tivemos um ano que uma ventania miserável destelhou 50 ou 60 casas. Está previsto no SUAS a possibilidade de você dar o auxílio emergência de R$ 1.200 para o cara poder pelo menos comprar uma parte das telhas. Isso. Certo? Então, assim, e aí eu quero corroborar com o Aníbal, é preciso a gente ter sempre o pensamento na porta de saída, mas nem sempre a gente vai ter essa porta. O que acontece? Eu quero deixar claro aqui que eu não compactuo, não é que você tem que dar o dinheiro para poder ter a formação. Não é isso. Você tem que ter a ajuda social, só que assim como o Rafael trouxe, a pauta do financiamento estudantil, levar esse processo, essa política, esse lastro para todos os outros benefícios. Porque o exemplo que o Jurandir deu, por exemplo, as pessoas se acomodam a ter com muita facilidade. Mas veja, você tem que ver a outra contrapartida para o Estado. Vou lhe dar um exemplo aqui que pouca gente enxerga pegando a política social com a saúde, tá? Vamos lá. Eu exijo, e eu acho que tem que ter a exigência do Bolsa Família da mamãe fazer sua consulta pré-natal. Positivo. Quanto eu economizo, por exemplo, na transmissão de sífilis congênita, do tratamento dessas crianças que vão ficar no meu sistema de saúde? Então, às vezes, ou na maioria das vezes, dizendo, a política social evita que o Estado gaste muito mais. E, gente, assim, a gente não pode esquecer o seguinte, aqui nós não temos bandeira, né? Política. Não. E também outro detalhe, nós já estamos aqui, acho que no terceiro programa, conversamos com o professor Rafael, inclusive, doutor Rafael, a respeito da questão de segurança pública, da base de origem, e semana passada nós estivemos aqui com o presidente de comissão dos presídios, doutor Vinícius, inclusive, que eu quero deixar aqui um abraço, uma pessoa muito bacana, boa de ser ouvida, inclusive. E doutora Nívia também, criminalista. E ambos foram notórios em falar o seguinte: gente, política pública que não educa a base, não educa a casa, que não forma o ser humano, ela vai fazer com que aumente a criminalidade. O que é que acontece? Se você deixa o cidadão, no caso, só recebendo dinheiro, ele pega aquele dinheiro, vai gastar com bebida, com tóxico, com isso, com aquilo outro, e não se educa, ele vai utilizar o dinheiro do Estado para poder se envolver em fogueiras, a gente até brincou aqui, em fogueiras que podem acender o crime, e vai se envolver em agressão doméstica, violência contra a mulher, vai se envolver no crime, por assim dizer, né? E o que Aníbal está falando, e acredito que Rafa também está falando aí, é criar uma política eficaz, que a pessoa ela seja inserida, assim como o Rafa está falando, para que tenha a oportunidade. Você não pode chegar e hoje travar as políticas, você tem que ter as políticas. Óbvio, não. Porém, o caminho não é fazer um centro de educação para que essas pessoas elas possam ser educadas, ter a questão do amparo social financeiro e, sobretudo, atingir também um nível de profissionalização.
entendeu? Isso. Esse é o nosso mundo ideal. Só que seria. você tem que enxergar o primeiro, assim, que eu entendo um pouco quem conhece, porque Rafael tá mais, vamos dizer assim, imiscuído na política. Isso. Conhece um pouco o seguinte: nós temos aí quase que metade da população da Bahia com dificuldade de fazer 3 refeições com qualidade. Concordo. Então, quando você tem um cenário desse, a primeira coisa que você vai fazer Alimento. o alimento. É muito fácil a gente ter ideologia, falar do mundo ideal, quando a gente não tem isso. a barriga da gente. Nós, Tá cheio. Nós 4 aqui estamos bem alimentados. bem graças a alimentados. Deus. Então, é preciso, eu concordo com você, ter portas de saída, mas nós precisamos lembrar assim que, e aí por isso que eu entendo a fala do Rafael, o lugar de fala do Rafael, nós precisamos entender que esse caminho para chegar ao mundo ideal, o que a gente pensa? A pessoa entra no mercado de trabalho, sai, o Estado ajuda, ela volta para o mercado de trabalho. Nem sempre isso é possível. Sim. Sim. Nem sempre a gente consegue criar esse ambiente. Por isso que eu volto a dizer, eu não acho, eu tenho certeza que por serem meus aliados eles têm todas as qualidades e por serem meus adversários eles têm todos os defeitos. Eu não penso dessa forma. Não é sabe? dessa De maneira forma não, egoísta. concordo. funciona. Não, a Parabéns gente por tem que esse abrir pensamento. o diálogo. Então, assim, o que eu tive de qualidade na minha vida foi a humildade e a capacidade de ouvir. Então, eu acho que ouvir ensina muito. Então, eu ouço, por exemplo, teve aqui um grande amigo parlamentar, teve aqui Capitão Alden. Capitão Alden é um grande amigo parlamentar, com a ideologia distinta da minha, mas é um cara extremamente inteligente e que tem várias ideias boas. Vamos nos unir por pautas. Assim como tem o deputado Jorge Sola, que é meu colega na Comissão de Saúde, a deputada Lídice da Mata, também que tem grandes iniciativas, são grandes democracia. são grandes Isso. parlamentares. Eu acho que o objetivo que a gente tem que ter é de nos unir naquelas pautas que a gente concorda. Exatamente. Concordo. Exatamente.